Olá, alunos. É um prazer estar com vocês nesse segundo semestre de 2021. Eu sou a professora Ana Maria Stefan, responsável para ministrar a disciplina de estradas. É uma matéria teórico-prática, onde vocês vão executar um projeto geométrico de uma rodovia. Vocês vão estar vendo todos os parâmetros possíveis para se possa conseguir fazer isso, tá? Dentro da norma vigente. E a nossa disciplina vai ser assíncrona, né, com 1 ou 2 encontros síncronos. E isso também não impede, dentro da necessidade de vocês podem entrar em contato comigo. E sempre que preciso, eu vou estar aí disponível para atender vocês, tá? E eu vou explicar para vocês aí, dentro do plano de ensino que eu vou passar para vocês hoje, como que eu pretendo estar trabalhando aí com vocês, tá ok? Então, a disciplina de estradas, né, ela tem objetivos tais que eu vou estar falando para vocês aqui, tá? Que é na questão de atender ao discente como elaborar um projeto geométrico de estradas, tá? Então, a construção de uma via, seja uma rodovia ou uma ferrovia, ela tem por princípio a conveniência de facilitar o transporte de forma segura e confortável, tanto de pessoas como de carga. E lembrando, né, que as pessoas reclamam, a carga não, mas a carga tem uma outra questão, né, que é a questão de onerar aí, né, qualquer perda de carga que possa vir a acontecer, né? Tempo de entrega, né? Tem algum tipo de transporte, né, que deve ser feito com mais cautela em relação ao tipo de caminhão a ser usado, né? Então, dessa forma, a via deve ser projetada com critérios técnicos e econômicos, exigindo que o projetista tenha conhecimentos básicos aí de todos os elementos que envolvem um projeto de uma construção de uma rodovia, que não fica preso só na parte de projeto geométrico que vocês veem aqui comigo, não, mas na parte de mecânica dos solos, né, tipo de solo, a parte de estudos hidrológicos para poder fazer o sistema de drenagem, né, naquele curso, daquele projeto, daquela via, ao longo daquela via que eu estou projetando, como que vai ser o sistema de drenagem. Então, eu preciso ter um conhecimento hidrológico da região para poder estar fazendo projeto de drenagem também. A parte de terraplenagem, a parte de pavimentação. Então, tudo isso aí envolve, né, a conclusão de uma via pronta, de uma rodovia pronta, tá? Então, entre os vários componentes que fazem parte do projeto, a nossa disciplina já entra a parte de geometria, tá? Nós vamos estar aqui abordando elementos importantes para vocês estarem aprendendo e definindo qual que vai ser a melhor diretriz que eu vou ligar de um ponto X até um ponto Y, que é o objetivo de estar fazendo a minha via. Qual que vai ser o melhor traçado geométrico, né? E as ferramentas para poder estar desenvolvendo esse projeto. Quais as ferramentas necessárias para isso? Como objetivos gerais, né, essa disciplina aí, ela tem a finalidade de proporcionar a vocês conhecimentos específicos para estar desenvolvimento o projeto completo aí da rodovia. A ementa do curso está aí, né? A parte de considerações gerais, características básicas, estudo de traçado, isso tudo daqui a pouco eu vou estar falando para vocês com mais detalhes aí, como que a gente vai desembolar, né? Elementos geométricos, curvas, quais são os tipos de curva, quando que é usado uma, quando que não é, questão de superelevação, curvas verticais, e a gente finaliza aí com uma pequena noção de terraplenagem, que é um pontapé para vocês estarem fazendo a disciplina, da qual essa daqui é pré-requisito, que é a parte de construção de estradas. E assim vai, né? Construção de estradas, pavimentação, né? Até chegar num projeto completo aí de rodovia. A metodologia que eu vou usar aqui para o ensino remoto vai ser aulas assíncronas, tá? Como eu falei no início,
não exclui qualquer outro tipo de contato, tá? Onde essas aulas vão ter teoria e exercício disponível na plataforma, de acordo com o projeto, com o cronograma e o programa que eu vou estar passando para vocês aqui, tá? Também vai ter um trabalho prático em grupo, onde vocês em grupo vão estar trocando ideias para desenrolar um projeto, tá ok? E na plataforma também tem um fórum de dúvidas, onde cada aluno aí do grupo vai ter um aluno responsável, né, para colocar dúvida ali no fórum. Com isso outros grupos podem também estar vendo, né? Às vezes a pergunta de um é a mesma do outro, então vai estar lá no fórum para desembolar isso aí, tá certo? Ou então vocês podem me falar através de e-mail e o contato que eu vou deixar lá mais pessoal dentro da plataforma. O recurso didático que eu utilizo aqui vai ser uma apostila que eu montei, umas notas de aula, tá? Além dos slides que eu apresento aí todo, né, com toda a dúvida. Eu percebo que os alunos, muitos pegam as notas de aula e não assistem às aulas. Então depois fazem perguntas que eu tenho que falar, olha lá, eu expliquei, tá? Para mim não tem problema nenhum. Só que eu acho que a gente falando, explicando e dando exemplo, igual eu faço aí nas aulas assíncronas, é melhor de compreender, tá? Mas esse material todo disponível não exclui que vocês têm que fazer alguma consulta em livros e referências aí, em normas, que são necessárias para executar o projeto, tá? Como que vai ser o sistema de avaliação? O nosso sistema de avaliação vão ser 2 avaliações, 2 atividades avaliativas. Aliás, são 3 avaliações, né? 2 atividades avaliativas em forma de prova e um trabalho, como eu falei, que é o trabalho em grupo, com média ponderada. O que é a média ponderada? As 2 provas vão valer 30 com 30, 60, e o trabalho 40, tá? O nosso sistema, como estou falando, esse sistema de avaliação, né, essas atividades avaliativas estão com datas aí marcadas. Se vocês veem a princípio aí que tem algum problema, eu peço que em uma semana aí vocês me colocam a par disso, que não vai poder, para a gente estar trocando, tá? Isso é passivo de mudança também, não tem problema. A segunda chamada vai ter, sim, se necessário, tá? Se necessário. E vai ter todo o conteúdo, tá ok? Vai ser no final do semestre, com todo o conteúdo, tá? E todas as avaliações ficam disponíveis por 24 horas, tá? Elas iniciam às 13, porque o horário da minha aula é às 13, e fica até o outro dia, às 13 horas. O trabalho final, esse trabalho em grupo, vocês vão estar entregando para mim por etapas. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vocês vão receber aí no plano, no nosso planejamento, todas as datas, além das avaliações, as etapas do trabalho. Por quê? Se eu deixar para vocês me entregarem esse trabalho só no final, eu já tive experiência, assim, um ano, 2 semestres, eu dei assim, arraso total, para vocês e para mim. Porque é aquela correria para fazer o trabalho, porque ficou fazendo de outras disciplinas, não aprendeu, o trabalho fica incompleto, fica mal feito e a gente vê que o aluno não aprendeu nada, tá? Então vai entregando por etapas, eu vou fazendo as correções necessárias, com a facilidade de tirar dúvidas antes de me entregar, né? E errado também, não tem essa necessidade, tem um monitor, né? Pode tirar dúvidas comigo, mas eu gosto que me entreguem etapas para me corrigindo, principalmente essa primeira etapa. Essa primeira etapa vocês vão estar fazendo um relatório com todos os dados necessários que eu vou estar ensinando no capítulo 1 para fazer esse trabalho. Então esse relatório ele vai ser digitado direitinho. Mas a segunda etapa para frente, que envolve a parte de cálculo, não pode mais ser digitado. É tudo manuscrito. Ah, professor, mas eu já sei, eu já trabalho, eu tenho programa, ótimo. Coloca os dados no programa e coloca lá no seu trabalho como anexo no final. É bom que dá até para comparar o resultado, ok? Ah, professora, pode usar Excel? Pode também, mas isso vai ser a entrega do trabalho? Não, o Excel vai servir como anexo também. Tudo manuscrito. O relatório não, digitado. A questão de locação, depois, né, para fazer locação
Pode ser na planilha do Excel, os cálculos, esse pode, tabela de locação. Mas os demais, tudo manuscrito, tá? Qual que é a habilidade que um profissional na parte de engenharia tem quanto a fazer um projeto de rodovia? É saber fazer um projeto completo, desde o traçado na planta do futuro eixo da via. Quando traçamos quando nós fazemos esses traçados, essas diretrizes, a gente sai de um ponto para chegar no outro, o ideal seria uma reta. Impossível, né? A gente tem locais que a gente tem que desviar, ou então tem locais que é favorável que se passa por ele, vai me atender aquela via. Então, quando você sai de um ponto até chegar no outro, vocês vão ver que vocês vão fazendo várias retas, aquele zigue-zague, né? E entre esses pontos de interseção desse zigue-zague, ali vai ter uma concordância, vocês vão colocar uma curva para fazer a concordância. Então é isso que vocês vão estar aprendendo, fazendo concordância entre tangentes e curvas, fazer o dimensionamento, quantos metros ou quantos quilômetros que essa tangente vai ter. Essa curva vai ter um raio de quantos metros, né? Depois, está tudo ok, está pronto o traçado, eu vou traçar o perfil do meu terreno, desde este ponto X até esse ponto Y, eu vou olhar pelas curvas de nível. No caso aí, vocês vão ter que fazer no papel milimetrado. Ah, professora, eu quero fazer lá no AutoCAD. Pode também, mas o AutoCAD anexo vai me apresentar no papel milimetrado o perfil. Com esse perfil pronto, eu vou ver quais são as rampas que eu vou fazer, tá? Eu vou atender a norma, né? Eu tenho que olhar lá a rampa no máximo. Nesse projeto que eu estou fazendo, professora, E-classe, está falando lá que não pode passar de 8%. Então, ok, não pode passar de 8%, então meu projeto tem que taxar ele em 8%. Ah, na hora que eu fiz a rampa lá para fazer a concordância, passou de 8%, não pode. Volto lá no traçado, refaço ele de novo naquele ponto e faço essa rampa chegar dentro da margem recomendada aí, tá? Por quê? É questão de segurança e é questão de norma, tá? Quando eu falo de concordância vertical, gente, é aquele sentido, eu sempre dou esse exemplo. Imagina a Rua Santo Antônio, né? Tipo um tobogã, você vai, né? A mesma coisa. Então, para evitar esses problemas, a gente usa dentro da norma aí quais são os critérios mínimos e máximos de rampa para isso não acontecer. Vocês vão estar aptos também a fazer as notas de terraplenagem, né? Determinando o momento de transporte nas operações feitas com todo o maquinário, a parte de empréstimo e botar fora. Fez lá o projeto, foi para o campo, tá lá o maquinário todo, né? Aí, muitas das vezes, a gente não sabe qual é o tipo de solo que está ali. Vai cortar, e lá no seu projeto tá bonitinho, vou cortar aqui, esse material que eu cortar eu já vou aterrar, mas às vezes esse material é servível, não serve. Eu tenho que jogar ele fora, é o famoso bota fora. Então eu vou ter que ter escavação, caminhão para levar, local para jogar. Ah, eu preciso de material agora para pôr no lugar desse. Vou ter que fazer empréstimo. Então, isso tudo é gasto, isso tudo é transporte, isso tudo faz parte da terraplenagem, é a parte que mais onera um projeto de estradas. Também tem que respeitar as regras de segurança, interessando por todo o fundamento teórico na hora de tomar decisão quanto à política pública. Principalmente, 2 pontos aí, desapropriação e meio ambiente. Quando estiver fazendo um projeto, tente sair fora da parte de desapropriação e principalmente a questão ambiental, tá? Eu vou falar no decorrer do curso a respeito disso aí, mas vocês vão ter que tomar muito cuidado com relação a essa questão ambiental aí, tá ok? Então, como eu tinha colocado lá na ementa, o nosso conteúdo programático, dentro de considerações gerais, eu vou falar uma parte introdutória, quais são as funções de uma rodovia, importantíssimo, a gente está estudando estradas, vamos falar um pouquinho da evolução, né, dos meios de transporte, como foi até chegar hoje, né, a gente sabe lá dos caminhos, primeiros caminhos feitos aí, tem relato bíblico, a gente não sabe se é verdade ou se não é, né, mas depois já começa a parte da pré-história, estradas, né, de pedras, rodas de pedra, a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá? Como que é a situação atual do Ministério do Transporte, o que compõe hoje o Ministério do Transporte,
O que é o Plano Nacional de Viação como um todo, para todas as formas, né, de transporte aí dentro do Brasil? Quais são os estudos feitos para construir uma estrada? E os níveis de serviço. Os níveis de serviço que contempla de A a F, que é uma via que vai de um termo A, que é uma via, né, de trânsito tranquilo, sem retenção, sem nada, com alta velocidade, até uma F, que é uma via com maiores retenções, menos velocidade e etc. A gente imagina o seguinte, como eu falei, aparentemente a melhor solução para ligar um ponto ao outro é fazer uma reta, que a gente chama de diretriz geral. Mas a gente sabe que existem vários obstáculos entre esses pontos e com isso a gente tem que desviar, né, a estrada daquele traçado ideal que seria a diretriz. Então, eu sou obrigada a fazer isso aí, tá certo? É necessário. E a cada ponto desse, a cada desvio, como eu falei, tem que colocar uma curva. Agora, tem aquele outro problema que eu já falei. Na hora que eu fizer o meu traçado, que eu vou fazer o meu perfil, que eu vou começar a colocar rampas, né? Então, em regiões onde é muito íngreme e que eu não consigo lançar o eixo da estrada, não chega no valor admissível, eu tenho que voltar lá atrás no projeto e mexer naquele trecho, onde está ultrapassando o que a norma fala em relação à minha declividade, a minha rampa, né? Ela está ultrapassando os 12%. Opa, não pode. Aqui nesse lugar aqui está aceito, me falaram que é pouco veículo, é veículo mais leve, no máximo pode chegar até 15%. Ok, pode? Beleza, passou disso, hipótese alguma. Tá ok? Então tem que olhar a norma, cada classe, cada projeto, a gente tem que ver qual é a declividade necessária aí para o veículo fluir na via com questão de segurança e conforto. Eu gosto muito do exemplo que eu tiro aí, essa fotinha em preto e branco do livro, que é até um livro que está na referência aí para vocês. Aqui vocês estão vendo que tem um vale, né? Então não pode esquecer lá da topografia, os acidentes topográficos, não. Aqui a gente percebe que é uma elevação, né? Então vamos supor, vai ligar de um ponto aqui até aqui embaixo, né? Ponto X até um ponto Y do vale. Seria uma reta, né? Mas é impossível. É impossível a questão da rampa aí. Aí vai fazer viaduto, né? Então a gente corre aí das obras de artes especiais que são caras e vai fazer um traçado de forma tal que minhas concordâncias entre retas e curvas estejam dentro da norma, né? E a gente vê que tem um aumento aí, uma extensão maior, mas é necessário. Este exemplo que eu mostrei aqui, ó, nada mais é quando eu estou mostrando para vocês, né, em forma lá de curva de nível, uma diferença aí de 200 metros, né, no caso aqui, está falando de 200 metros de altitude. Então, ó, do ponto A ao ponto B, impossível, né, fazer a reta. Estão acompanhando aí as curvas de nível com uma declividade adequada. Aqui está mostrando direitinho um talveg, né, que parece uma espinha de peixe. Então, para sair de um ponto A até um ponto B, está acompanhando, né, a linha do talveg aí, que é um curso d'água, tá ok? Um rio, por exemplo. Aqui, ó, mostrando, ó, outro, ponto A até o ponto B. Vou traçar uma reta, olha o movimento de terra que eu tenho que fazer aqui. Vou cortar tudo, vou fazer túnel, se isso aqui for uma elevação, um túnel, se for um vale, eu vou fazer um viaduto, né? Então, tudo isso tem que ser estudado. E aí, esses critérios que vocês vão usar no trabalho de vocês. Olha essa situação aqui, ó. Como eu falei, né? Tem que definir lá na topografia, não pode esquecer, não. Eu tenho duas elevações. Entre essas elevações eu tenho uma garganta. Isso aqui é chamado de garganta. Então, eu vou fazer, ó. Porque se fosse aqui, ó, de A até B. Vou fazer um túnel, né? Vou arrancar toda essa elevação fora? Não. Então, vou fazer um desvio tal, né? Então, quando eu falo, aqui já está com a concordância e curva, né? Você vai uma reta até esse ponto, uma reta até esse ponto. Depois faz as curvas, né? E assim vai. A segunda unidade aí são as características básicas para fazer o projeto. Vocês vão ver aqui a questão de relevo. Como que a gente vai classificar o relevo da via? Então, você tem um ponto X até o ponto Y. Aí ali, naquele meio ali, vocês vão ver qual que é
a inclinação maior que você tem ali. É aquela inclinação que você vai usar para classificar toda a sua rodovia. Só justifica em casos extremos mudar essa inclinação. A partir do momento que você obteve inclinação, que é muito fácil, o que é inclinação? É a diferença de altura, né? Do ponto máximo, lá obtido na curva de nível, do ponto mínimo, pelo comprimento. Então ali vai estar a inclinação. Eu vou lá na tabela do Mauro Manzori e vou classificar o relevo. Se ele é plano, se ele é ondulado, se é montanhoso. A questão de velocidade, vocês vão verificar aqui também, através, né, da relação usada aí, qual a velocidade que é adotada. Isso vocês vão ver que as rodovias são divididas em classes, de acordo com a média de veículos que passa por dia. Então eu tenho que fazer um estudo de tráfego primeiro. Eu vou fazer um projeto, qual que é a quantidade de veículo que vai passar por aquela via? Em minuto, em segundo, por hora. A partir dessa contagem de tráfego aí, desse estudo de tráfego, eu vou classificar a minha via. Ela é A, B, C ou D. De acordo com essa classificação, vou definir, e com o relevo, eu vou definir qual que vai ser a velocidade. Também preciso conhecimento dos veículos. Quais são os veículos de projeto envolvido? É carro de passeio, ou é apenas um carro de passeio, um caminhão simples, van escolar, ou não, tem bitrem, tem caminhões longos, né? Então, eu tenho que entrar isso tudo no meu projeto. Distâncias de visibilidade, eu tenho que calcular as distâncias de visibilidade, né? Qual que é o veículo vai fazer uma inscrição, né, dentro de um talude aí, ele tem que ter uma visibilidade mínima para inscrever dentro dessa curva, né? Tem uma placa necessária ali, ou então vai ter um viaduto, vai ter um túnel, eu quero avisar que vai ter aquilo ali daqui tantos metros. O motorista tem que perceber, reagir e, né, ter esse tempo aí para ele fazer a sua manobra, né? Debrear, não é isso? Frear. Então é necessário conhecer isso aí. No capítulo 3, vou estar passando para vocês todos os elementos geométricos da estrada. O que é tangente, né? Os elementos altimétricos, como que é esse perfil do terreno, o que é o grade de uma estrada, né? Quando eu faço lá o meu corte, tem um corte aterro, o que ficou? É o grade, né? A seção transversal da estrada. O que faz parte da seção transversal da estrada? A gente vai verificar, como está aí no item 7, que a rodovia tem a infra e a supraestrutura. A infra é tudo aquilo que está abaixo do terrapleno. Então faz a terraplenagem, então faz aquelas camadas, aquela coisa toda, chegou na terraplenagem, no ponto final, com os devidos dispositivos de drenagem, tá? E a supraestrutura, que é a questão da camada asfáltica, algum passeio, alguma coisa que tiver, né? Então, na minha seção transversal, vocês vão ter que desenhar ela, tem que apresentar isso tudo. O corte, o aterro, toda a seção que envolve a área de domínio, que a gente chama faixa de domínio, que é aquela que vai servir para a rodovia, que é tabelado também. Toda rodovia, você tem a extensão da rodovia, ela tem 7 metros, pista simples, 7 metros, 3,5 de pista e tal. Mas existe uma faixa de domínio que é dada para ela de acordo com a norma, tá? Tanto para um lado, tanto para o outro, tem que ser reservado. Para o futuro melhoramento, futura ampliação, tem que ter uma faixa de domínio. Ah, professora, mas a gente vê um punhado de coisa construída aí nas estradas, tal, tem muito lugar que é invadido, né? E tem alguns lugares ali que são propícios a isso, são estudados direitinho, tá? Ou então alguns que é projeto antigo, tá errado mesmo. Como eu falei, nós vamos ter curvas horizontais para estar concordando com essas tangentes. Tem as curvas circulares simples, onde vocês vão estar aprendendo como que faz todo esse cálculo, toda a sequência. Depois de estar tudo pronto, toda a tangente, todas as curvas, eu tenho que fazer o quê? Estaqueamento, né? É de 5 em 5, 10 em 10 ou 20 em 20? Hoje em dia os equipamentos permitem a gente já fazer de 20 em 20. Antigamente tinha que ficar fazendo isso aí, né, para dar maior precisão. Tá tudo pronto, tá estaqueado, eu vou saber onde que está cada estaca, onde começa a curva, onde termina a curva, onde começa uma tangente, onde termina a outra. Já tá tudo pronto para poder fazer a locação. Aí eu vou fazer a minha tabela de locação para que o pessoal da terraplenagem leve em campo e execute, né? E com isso também a gente faz um estudo aí da visibilidade. Depois tem a curva horizontal de transição,
né? Os projetos têm exigido, na sua maioria das vezes, que use a curva de transição. O projeto, como eu falei no início, tá? Ele é mais oneroso, tanto para projeto, é mais demorado para fazer, para executar, mas em compensação nos fornece uma curva de melhor qualidade. E a mesma coisa, vocês vão ver como que calcula essa curva, tá? Ela chama de transição porque é uma curva, uma curva, né? Normalmente, igual a simples, só que ela tem um acréscimo, que a gente chama esse acréscimo de transição, que facilita com que o veículo, ao entrar na curva, tenha conforto, segurança, tá? Então, nós vamos ver os elementos que precisa aí para calcular essa curva com transição. E depois, é lógico, também a mesma coisa, fazer a locação. No item 6, nós vamos estudar superelevação e superlargura. Quando o veículo está em tangente, a gente usa muito esse termo já, tá? Tangente, vai entrar na curva, dependendo do raio da velocidade, a tendência desse veículo é sair fora da curva. Sair força centrífuga. Então é necessário que se faça uma superelevação, assim também como uma superlargura, um aumento na pista. É lógico que a gente já tem uma elevação mínima, por critério de drenagem, para a água da chuva bater ali e escoar, né? Mas depois vai ter uma superelevação para evitar que essa força centrífuga jogue o veículo para fora da pista. Assim também como a superlargura. Então tem tabelas que falam a relação entre a classe da via, a relação entre raio e velocidade, se vai ser necessário ou não que a via tenha superelevação ou superlargura. Então a gente vai ver como que distribui tanto a superelevação quanto a superlargura, como que ela é distribuída ao longo da curva, tá? Nós vamos fazer aí todas as unidades aí a partir do momento que a gente calcula, que eu apresento para vocês o formulário, o passo a passo, como calcula tudo, eu vou estar dando exercício para vocês, tá ok? As curvas verticais. Com o perfil pronto, aquilo que eu falei, o perfil já está prontinho, eu vou começar a definir as minhas rampas ao longo do perfil, ver se essas rampas vão estar de acordo com a norma, vão estar dentro do percentual mínimo adotado pela norma, de acordo com a classe de cada via. Se tiver ok, ótimo, já vamos começar a fazer as concordâncias com curvas. Se não, eu tenho que mexer lá no projeto de novo para essas rampas atenderem a norma. Depois que essas rampas estão ok, como que eu vou concordar? Com parábola do segundo grau. Bem simples, tá? E finalmente, eu vou estar mostrando para vocês a parte de terraplenagem. A partir das seções, a cada 20 metros vai ter a seção, com toda a faixa de domínio da minha via, englobando a faixa de domínio, não só a parte onde está passando a rodovia, a parte de tráfego, mas a parte que envolve aí a rodovia. Vai calcular a área de cada seção, né? São figuras, onde que eu posso tirar a área dela, que versus o comprimento ali, se eu estiver fazendo de 20 em 20, vai ser 20. 10 em 10 vai ser 10. Eu vou achar o volume. E com isso eu calculo, né, o volume de material que pode ser escavado. E eu faço isso através de um diagrama que é o diagrama de massas, ou diagrama de Bruckner, assim conhecido também. Nesse diagrama eu também consigo determinar qual que é a distância média de transporte desse material aí escavado. Dentro do que eu falei com vocês, tem a bibliografia básica aí, né, dentro da referência, que vocês têm acesso. Eu gosto muito dessa do ANTAS. O do ANTAS ainda traz a parte de rodovia e ferrovia. Do João Dalton Dibert e outros também, que traz toda essa parte de planejamento, execução e manutenção. E vários manuais aí. Esse aqui está como DNR ainda, porque não foi alterado. Manual do DENIT, vários manuais aí que estão disponíveis, tá? É importante observar porque os livros, na sua maioria das vezes, trazem tabela antigas, tá, gente? Tem que ficar de olho. Tem livros que trazem a tabela antiga. Questão de adotar a velocidade, muita coisa já mudou, tá? Então, os manuais aí, né, do DENIT e também esse livro do Lee, que é bem interessante, da Universidade Federal de Santa Catarina, traz bem completo aí.
E a bibliografia complementar, que é o recurso online que vocês têm aí, né, no Siga, onde tem 4 literaturas aí que auxiliam vocês aí no decorrer do curso. Ok? Eu deixo como observação o seguinte: a não entrega das avaliações no período, conforme o plano de curso, resultará em 0. Tá? Não fez, tem 24 horas, desculpa, tem 48 horas para enviar para o professor o motivo do qual não fez, pedir, tal, a gente pede para não, tá? Não tem motivo para isso, mas pode haver, né? Quem somos nós, né, para julgar esse tipo de coisa. Mas 48 horas entra em contato com o professor, para mim já está sabendo, porque senão vai ser lançado 0, tá ok? O monitor é o Gustavo, tá? O e-mail dele está aí. Depois eu vou passar um e-mail para vocês com cópia para ele depois se apresentar, marcar um encontro com vocês. O Gustavo tem toda a condição de atender vocês, já trabalhou comigo, tá? Semestre passado, agora está nesse aí novamente. E nós vamos estar fazendo um trabalho aí junto com ele, ok? E qualquer dúvida, gente, eu vou estar sempre aí, né, como eu falei no início, disponível para atender vocês. O Gustavo, dentro do horário dele também, disponível para atender vocês, ok? Não vejo problemas não, tá? Não vejo problemas. Eu deixo lá o meu contato pessoal lá no Moodle, tá? Então eu vou colocando lá durante a semana, tá? De acordo, vocês vão entrar lá no Moodle, toda semana vai ter o conteúdo daquela semana de acordo com o plano de ensino que eu vou deixar para vocês. Tá tudo certinho lá. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. É um prazer estar com vocês e qualquer dúvida pode mencionar. Ok?